Há 77 anos aconteceu uma série de acontecimentos e barbaridades que ficaram para sempre na memória da humanidade. Mais de 6 milhões de judeus mortos no Grande Holocausto. E uma série de batalhas infernais, algumas com a expectativa de vida de 15 minutos como a Batalha de Stalingrado. Além do lançamento de 2 bombas que destruíram 2 cidades matando mais de 300 mil pessoas, essa é a Segunda Guerra Mundial, o último conflito mundial. Mas como a Segunda Guerra Mundial começou? Antes de começarmos de verdade, deixe seu like porque você irá saber como esse conflito mundial começou. E aproveita, se inscreve no canal e ative o sininho do canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Em agosto de 1939 o mundo começa a testemunhar a maior guerra e atrocidades da história da humanidade. Mas como tudo começou? Como o mundo chegou neste ponto? De um Estado matar mais de 6 milhões de judeus por apenas serem judeus. Como começou a Segunda Guerra Mundial? No início dos anos 1930, a Europa ainda sofria pela Primeira Guerra Mundial. E foi um conflito que matou dezenas de milhões de pessoas, marcando toda uma geração de jovens. De todas as nações que lutaram na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi o país que mais foi penalizada, sendo obrigada pelo Tratado de Versalhes a arcar com todas as despesas da Primeira Guerra, além de ser impedido de ter um exército ofensivo e de produzir armamentos de guerra. A sua economia, que estava frágil, acabou de ser destruída pela grande crise mundial que assolou o mundo nos anos 20, transformando a Alemanha em um país miserável. Foi nesse ambiente de estabilidade socioeconômica que surgiu ideologias extremistas e totalitárias, algumas com inclinação fascista e outras com inclinação comunista. Uma destas ideologias foi o nazismo, que surgiu do alemão Anton Drexler em 1920. Em 1921 quem veio ganhando poder dentro do movimento nazista foi o infame Adolf Hitler. A partir daí o Adolf Hitler começaria a ter uma grande ascensão dentro do partido na década de 20. Adolf Hitler alcançou o cargo de chanceler, que é uma espécie de primeiro-ministro que só fica abaixo do presidente do país, que na época era o herói de guerra Paul von Hindenburg. Em 1933 Hitler plantou semente para aquela que deveria ser a ditadura nazista da Alemanha. Em 1934, com a morte de Hindenburg, Adolf Hitler ocupou a posição de presidente e chanceler, sendo considerado o grande Führer, praticamente um deus na Alemanha. Adolf Hitler, contrariando uma série de medidas do Tratado de Versalhes, ele reativou a produção bélica alemã, criando do nada milhões de empregos. Hitler também incentivou muitas construções já com a intenção de uma eventual guerra, como por exemplo construções de estradas e chamados saltimões. Com as obras públicas construídas e a reativação da indústria bélica, a Alemanha saiu da crise, recuperando a economia e a dignidade do povo alemão. Mas Adolf Hitler tinha alguns planos, que era de expansão pelo leste europeu. Os nazistas acreditavam que o único jeito que a Alemanha poderia crescer e se impor era através da expansão territorial, um pensamento comum da época. Em 1938 a Alemanha anexou a Áustria. Em outubro deste mesmo ano a Alemanha anexou os Sudetos tchecos. Em março de 1939 a Alemanha anexou o resto da Tchecoslováquia, mas falta para Hitler um outro alvo, que era a Polônia. Nessas ocupações nazistas, os ingleses e os franceses falaram e ameaçaram, mas nada fizeram, por medo de iniciar uma nova guerra, já que a Primeira Guerra Mundial tinha sido muito cara, tanto por termos financeiros quanto por vidas perdidas. Por isso faziam as vontades de Hitler por esperança de Adolf Hitler parar de invadir, mas isso para Adolf Hitler era ótimo. Com isso ele poderia invadir sem medo de alguma guerra. Com essas atitudes o líder alemão considerava os ingleses e franceses fracos e não fariam nada contra suas manobras. Em agosto de 1939 Adolf Hitler já estava com tudo pronto para a invasão da Polônia e pensava que os ingleses não fariam nada novamente, só que os franceses e os ingleses tinham um pacto de guerra com a Polônia. O sonho de Adolf Hitler sempre foi a União Soviética, só que para invadir a União primeiro ele tinha que destruir a Polônia. Sem a Polônia no jogo,
Ele poderia explorar a enorme riqueza mineral quanto as terras férteis da União Soviética. Em agosto de 1939, Hitler já tinha preparado tudo tanto a nível diplomático e militar. Adolf Hitler assinou com Stalin um acordo que dividia a Polônia entre os dois países e também se comprometiam a não se atacarem no famoso Pacto de Não Agressão. Esse pacto foi excelente, pois Hitler poderia ficar tranquilo, pois não precisaria se preocupar com outro inimigo além dos poloneses. E foi assim que a Alemanha invadiu a Polônia em setembro de 1939, com quase 1 milhão de soldados, 5.000 blindados e mais de 3.000 aviões. A França e Inglaterra protestou, mas Hitler, achando que eles iam arregar na farofa, não parou a invasão, e honrando o pacto de guerra, a França e Inglaterra declarou guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. Com a guerra declarada pelos ingleses franceses, uma notícia que pegou Hitler em cheio. Há relatos de pessoas que Adolf Hitler caiu sentado com os olhos vibrados, se perguntando quando recebeu a notícia: e agora? E foi assim que teve início a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história. Um conflito que jamais sairá da memória dos que vivenciaram a guerra e os judeus vítimas do terrível Holocausto. Você sabia que esse era a origem deste grande conflito mundial? Comente, se inscreva e não deixe de dar o like para fazer o canal e o vídeo ser cada vez mais ranqueado, e você não perde nada, pois é de graça. E isso é tudo, pessoal, valeu!